podcast que a gente vai falar hoje especialmente de saúde, tendências, inovações. E eu não teria uma pessoa muito especial para estar aqui, a doutora Nair, que uma colega, né, médica, ela é fisiatra. Tudo seu, Nair, é bem dentro da medicina, você atua em áreas assim diferenciadas de uma forma inovadora, porque a fisiatria sempre foi uma especialidade que assim é difícil a gente encontrar, é difícil encontrar, apesar de muito importante. Depois você aliou a acupuntura, que também dentro da medicina ela é também uma coisa mais, vamos dizer, em menor quantidade, você aliou. E agora o cannabis. E aí, apesar de você ter muito conteúdo aqui para a gente bater um papo, eu vou explorar mais essa sua experiência, esse seu conhecimento do cannabis. Tá o ótimo. que é isso? Para que serve? Da onde veio? Tudo eu quero saber. Mas acho que a gente pode começar. Como é que você definiria, né, o que é exatamente essa terapêutica denominada, não sei se eu estou falando certo. Existem nomenclaturas como tratamento com produtos à base de cannabis ou terapia canábica, né? Tá. O termo aprovado pela Anvisa é produtos à base de cannabis. E existem também alguns lugares que chamam de medicina canabinoica, porque a planta tem muitos componentes e existem possibilidades múltiplas e ainda não totalmente exploradas de formular as medicações com concentrações diferentes. Então, eu diria para você que a medicina com produtos à base de cannabis é um caminho sem volta, né? Existe um pesquisador, um neurologista de Natal, muito famoso nessa área, um batalhador pela área, assim, Dr. Siddhartha Ribeiro. E ele tem uma frase que eu acho que é perfeita. O tratamento com produtos à base de cannabis está para o século XXI como os antibióticos estiveram para o século XX. Incrível. Porque o impacto dos antibióticos a gente sabe que foi uma revolução. Né, uma revolução na saúde. E é Exatamente. isso que a terapêutica canábica está se mostrando ser. Não só pelos medicamentos assim que já existem, mas pelas pesquisas que vão mostrando cada vez mais a influência de tratamento em diferentes sistemas do corpo das pessoas, né? Não é específico só para uma questão. Não é, né? Eu sempre falo que eu sempre fui muito desconfiada com essas coisas. Tudo que me falavam que servia para tudo, eu achava que não era bem assim. Né? Mas quando eu conheci a acupuntura, eu já achei que talvez pudesse ser, porque afinal de contas, você sabe, a gente está promovendo equilíbrio de energético no paciente, né? E os medicamentos, os produtos à base de cannabis, é exatamente isso que eles fazem, né? Eles regulam o funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo para que haja um equilíbrio na função. Ele não é como a alopatia, que você tem uma dor, você vai lá com remédio para parar a dor. Ele não faz isso. Ele estabiliza a função do seu ponto de equilíbrio, nem mais, nem menos. Por isso que muitas vezes as doses mais altas indicadas para alguns pacientes chegam a não funcionar, porque não precisa de tudo aquilo, né? A grande descoberta que aconteceu nos anos 60, foi o sistema endocannabinoide, né? O sistema endocannabinoide, ele é um sistema que todos nós temos no nosso corpo, ele corre em paralelo com o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e também com o sistema parasimpático e simpático, só que, qual é a diferença dele? O estímulo nervoso vem do cérebro e vai se espalhando para o corpo todo. O estímulo do sistema endocannabinoide, ele é de sinalização retrógrada. Por quê? Porque ele vai ver que quando esse estímulo estiver exagerado, ele fala, para aí que a gente não precisa de tudo isso.
Então, ele essa busca questão, o equilíbrio ele mesmo. vai quimicamente induzir ao equilíbrio, né? Você tem um lugar, por exemplo, com uma sequela de, sei lá, uma fratura, que não deu certo o tratamento, ficou com uma dor crônica, aquele lugar recebe uma sinalização excessiva de substâncias que provocam sensação dolorosa. Aí, por isso que ele funciona com a dor. Ele vai lá e fala, não precisa de tudo isso. E ele vai equilibrando a liberação dessas vesículas de neurotransmissores para chegar num funcionamento equilibrado. E isso ele faz com dor, com o sistema digestivo, com resposta imunológica, sistema nervoso central, faz com as emoções, funcionamento pulmonar, frequência cardíaca. Então, assim, é uma questão só de tempo e de descrição científica, mas vai ter aplicação em todo o corpo do paciente. Por isso que é essa revolução. Você está falando aqui e eu estou pensando justamente nessas medicações que eu chamaria medicamentos inteligentes, sim, até. Sim. É um termo que me veio. Porque justamente eles vão agir aonde é necessário. Exato. Né? Ele tem esse discernimento e isso eu também, acompanhando essas novas visões da medicina, também tive contato com a perspectiva do que a gente chama medicina regenerativa, que é o uso das células-tronco, que tem algo, não vou dizer inteiramente igual, mas é essa ideia de que ela pode ser benéfica para vários sistemas, Sim. porque ela justamente vai reconhecer aonde precisa de equilíbrio, onde precisa regenerar, né? Como ela tem uma, como é que fala? Não é atração, mas ela tem essa sensibilidade. Então, eu fico muito feliz, eu não conhecia, né? Já venho ouvindo falar, mas não sabia o mecanismo de ação e vendo dessa possibilidade, né? E ainda mais com produtos naturais, não vou dizer biológico, né? Porque a célula-tronco seria considerada uma terapia biológica. No caso, o cannabis seria, acho que uma terapia... Seria um fitoterápico, eu poderia dizer? Então, é um fitoterápico, mas ele tem que ter um tratamento farmacológico bem feito para que o médico consiga saber quantos miligramas de cada componente o paciente está ingerindo para definir qual a dose melhor. Porque o que acontece? Como o que falta no meu sistema endocannabinoide é diferente do que falta no seu, a sua dose não serve para mim. Sim. Então, você tem que fazer uma medicina personalizada. Né? Você tem que fazer o que a gente chama de titulação de dose com calma e paciência, tanto da parte do médico como do paciente. Né? Que afinal de contas é quem, no caso de dor, é quem está com a dor e tem pressa. Justo. Né? Mas então é importante que a gente use os óleos que têm essa certificação farmacêutica, que forneçam esse dado de quantas miligramas de uma coisa, quantas miligramas de outra, para você saber, meu paciente vai ficar bem com 10 gotas desse aqui, mas o outro paciente que tem a mesma coisa que ele tem, com 6 ficou bem. Para você ter segurança da titulação e de quando foi que você chegou numa dose boa. Porque é aquilo que eu falo para você, tem essa outra característica. Se você aumentar, você vai dando a medicação ao paciente, ele vai melhorando, dá mais um pouco, melhorando, dá mais um pouco. Se você aumentar demais, chega uma hora que o paciente começa a ter sintoma novamente. Então, você tem que retroceder. E aí você sabe, a dose dele é esse. Uma coisa interessante, e talvez o que dificulte o uso da fitoterapia, porque eu acredito também que o solo em que essa planta, né, ela é produzida, como você falou, essa produção, ela tem que ter uma certa regulamentação, né? Para que a gente consiga, como você falou, ajustar essa dose, saber os componentes. Como que está sendo isso aqui no Brasil? Né? A cannabis hoje é usada no mundo todo. Como que é essa situação, para a gente ter uma ideia? Só para falar disso que você falou, a produção da planta para medicação, ela é tão detalhada quanto a produção de uva para vinho.
Tudo que está no solo pode fazer diferença. Você precisa de 12 horas de solação, ou seja, não existe. Você tem que ter uma iluminação artificial. A planta ela tem que ser cuidada, porque ela tem que ser cuidada com muitos critérios. Tem que obedecer a muitos critérios para você ter certeza do que você está fornecendo. Porque se você pegar, por exemplo, um solo contaminado por organofosforado, vai contaminar a medicação, né? Aqui no Brasil, existem algumas coisas assim, existem associações que têm habeas corpus para produzir os próprios óleos, a maior parte delas de forma artesanal, que não são maus óleos, não são medicamentos ruins, mas na massiva maioria eles não oferecem essa análise farmacológica que vai dizer quantos miligramas de cada substância tem. Certo. Né? Então, assim, muitas pessoas usam esses medicamentos, melhoram, mas o fato é que não tem como garantir que no primeiro, se você ficou super bem com um óleo desse, vai comprar o segundo frasco, não dá para garantir que tem a mesma quantidade. Sim. Porque é um produto artesanal. Não existe, né, uma coisa padronizada, né? Existe uma associação na Paraíba, que é a Abrace Esperança. A Abrace também foi a primeira a conseguir esse habeas corpus, mas a Abrace tem todo o processo farmacológico. Então, é uma associação que te dá essa informação para você saber manipular o tratamento do seu paciente. Sim. Né? Existem agora, estão entrando alguns, eu fiquei sabendo, ainda não vi o produto, que a Herbarium colocou na farmácia um produto, mas eu não sei se ele tem todos os componentes ou algum componente isolado. Certo. Porque isso também faz diferença. A maior parte dos medicamentos que os pacientes usam, ela é importada, tá? Ainda não existe porque o nosso governo ainda não liberou a produção da planta aqui. Até onde eu sei, está liberado trazer em forma de sal, certo, em forma do medicamento e envasar aqui. Mas assim, se a gente tivesse a liberação da produção e da fabricação aqui, além de ficar mais barato, ia dar muito emprego. A gente ia ter muito emprego nesse mercado, porque é um mercado que não para de crescer. Sim. Não para de crescer. Então, a maior parte dos medicamentos, eles são, você, como profissional, escolhe algum laboratório com uma formulação que você pareça melhor, faz a receita, existem representantes desses laboratórios em todas, quase, pelo menos 2 ou 3 por estado. Eles fazem a solicitação, tem que ser feito um cadastro na Anvisa com o nome do paciente para comprar. Então, isso é controlado a nível da Anvisa. Da Anvisa. Sim. Existe uma resolução da Anvisa de 2013 que aprovou o uso compassivo, que foi quando essas empresas de fora do Brasil puderam começar a vender os produtos aqui. Antigamente tinha que fazer uma autorização na Anvisa, mas demorava até 3 ou 4 meses para ter essa autorização e depois tinha que localizar a empresa lá fora para fazer a importação. Agora não, eles já têm escritórios instalados aqui. Sim. O que facilita. Então, faz esse pedido para o representante, os representantes mesmo auxiliam a fazer esse cadastro na Anvisa, e aí, depois de uns 20 dias, 25 dias, o remédio chega na sua casa e a gente começa a fazer o controle. Existem também outras opções muito boas no balcão de farmácia, de 2 laboratórios, a Mantecorp e a Green Care. Eles conseguiram colocar produtos no balcão de farmácia, extratos de cannabis, totalmente controladinhos. Eles têm 3 formulações, cada laboratório, 3 formulações em balcão de farmácia, o que também é legal, porque às vezes você atende uma pessoa num sintoma muito agudo. Sim. Né? Então você já tem como começar. Precisa fazer esse cadastro na Anvisa também? Não. Aí você precisa da receita azul ou a amarela, se você prescrever o que tem a dosagem de 160,32 miligramas de CBD, que é uma formulação mais forte. Então, de qualquer forma, é controlado. É controlado. A venda controlada. Mas é controlado como qualquer outro medicamento que precisa de uma receita azul. Sim. Né? E aí compra e vai fazendo o tratamento, né?
Existe uma perspectiva desse aumento, existem outros medicamentos em balcão de farmácia também, tem um que inclusive é produzido no Brasil, mas ele é o CBD isolado, porque o que é que acontece? A planta tem muitos componentes, tem muitos, né? Os dois mais estudados são o CBD e o THC. Mas o fato são dois componentes dessa planta. São dois componentes dessa planta. O THC é o componente alucinógeno, vamos dizer assim, né? Que tem um bom efeito também tranquilizante, anti-inflamatório. E o CBD, ele tem um ótimo efeito anticonvulsivante, também é um anti-inflamatório e tal. Quando você tem formulações, inicialmente, os primeiros medicamentos que apareceram desde a descoberta dessas moléculas foram sintéticos. Eles produziram 2 medicamentos, um só THC, outro só CBD, mas sintéticos, né? Depois apareceu o Mevatil aqui no Brasil, que era uma solução spray de mucosa oral de 1 para 1, uma proporção de 1 para 1 miligrama de CBD para 1 miligrama de THC, que foi inicialmente indicado para pacientes com esclerose múltipla, né? Para controle da espasticidade, mas muita gente acabou usando para dor também, né? Mas eram só os 2 componentes. Quando você tem uma fórmula que tem mais componentes, aumenta o nível de segurança do tratamento e a efetividade. Quanto mais componentes, melhor. Por isso que eu gosto. É um medicamento que tem raciocínio fisiátrico, entendeu? Ele trabalha em equipe. Ele trabalha em equipe, por isso que eu gosto. Então, algumas fórmulas isoladas, tem uma fórmula isolada de CBD que foi feita, inclusive, com um trabalho muito bom da USP de Ribeirão Preto, e essa é produzida aqui. Mas eles trabalham com o CBD isolado, e inicialmente a ideia era trabalhar com crises convulsivas em crianças, com ótimo resultado. Mas quando você entra para um paciente que já tem uma dor, ou que tem alguma coisa como ansiedade, ou alguns outros sintomas, às vezes o efeito é menor do que quando você usa um composto que tem a planta toda. Sim. Entendeu? Então, esse também já existe na farmácia, de produção brasileira. Mas até onde eu sei, é o único de produção brasileira que tem. Eu não sei como está sendo. O resto vem de fora. Eu não sei como está sendo a produção do herbário. Se eles estão importando pronto e só colocando o nome, isso eu não sei. Existe um outro laboratório também chamado Zion, mas também é medicação importada em balcão de farmácia. Agora, você que está com a experiência do uso, né, desse recurso, apesar de você estar mais vinculada à parte de fisiatria, onde você viu os melhores resultados na sua prática, né, que você realmente notou diferença e faz até uma comparação do que você já tinha? Fibromialgia, que é uma dor mista, né? Tá. Neuropatias, pós-herpética, enxaqueca, neuralgia de trigêmeo, entendeu? Tenho pacientes com Parkinson, com resultado muito bom. Tá. E você hoje associa isso com a acupuntura ou você escolhe um ou outro, ou um período começa com um, depois com outro? Eu associo, mas assim depende muito do paciente, do que o paciente está querendo, entendeu? Se vê um paciente com uma dor crônica muito severa, eu associo sim, porque você tem que tirar desse paciente não só a dor, mas você tem que controlar o humor, você tem que melhorar o sono, você tem que melhorar o funcionamento do intestino. E ele vai dar essa possibilidade. E aí se você trabalha com 2 recursos que vão equilibrar o funcionamento do corpo do paciente, tanto melhor. Com certeza. Né? Então, assim, olha, eu acho que o cannabis ainda a gente vai ter muito o que aprender. Sim. Acho que eu vou ter que te trazer mais vezes, né? E, inclusive, com essa associação com outros recursos que buscam equilíbrio, que é realmente eu que venho também buscando mais uma medicina mais integrativa, uma medicina mais de promoção de saúde e de prevenção. Compartilho muito dessas ideias e também estou sempre à procura de recursos que busquem esse reestabelecimento do equilíbrio natural, né? Então acho que a gente vem de encontro, né, já entendendo que existem outros caminhos para a gente cuidar da saúde e que vai ser muito promissor, que já está sendo e que tudo indica que vai ser mais ainda. Então, olha, eu acho que isso foi só um start, né, para as pessoas
começarem conversas. a ampliar esse olhar sobre o cuidado com a saúde e que a gente tem muito mais do que só a medicina convencional pode oferecer. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, né, que é difícil a gente lembrar, a gente tem que lembrar que saúde não é não estar doente. Exatamente. Né? Felicidade não é ser feliz e eufórico o tempo todo. Né? Não é assim. A felicidade e a saúde estão no equilíbrio. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo, as suas práticas de medicina, a cannabis, a medicina regenerativa, que eu estou indo lá também. Você também está de olho. Elas são o caminho, elas são o caminho para o equilíbrio. Exatamente, acho que a gente vai ganhar muito e a gente vai conseguir ver essa revolução como foi dos antibióticos, né? Sim. Bom a gente tá se renovando sempre e abrindo novas perspectivas de cuidado com a saúde. Então, assim, muito bom a gente poder compartilhar, né, tudo que você também tá dentro da sua trajetória trazendo e vamos juntar essas forças e trazer uma nova medicina. Exatamente. Muito obrigada. Imagina, Marília, que eu agradeço o convite, estou às ordens. Foi ótimo. Tá bom?